Novamente, ler as Sagradas Escrituras. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na Epístola de Tiago, capítulo 1. Muito embora a mensagem esteja baseada nos versos 21 a 25, eu gostaria de ler todo o capítulo, aliás, até o verso de número 25. Peço aos irmãos que podem se coloquem em pé e vamos ler esta rica porção da palavra do nosso Deus. Epístola de Tiago, capítulo 1, do verso 1 até o verso 25, temos o registro da palavra do Senhor assim. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois seja, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Os versos 21 a 25, que são os versos que nós meditaremos. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que se contempla no espelho, ou que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado
no que realizar. Amém. Os irmãos podem assentar. Vamos orar pedindo que Deus, de forma graciosa, nos abençoe nesse momento. Nosso bondoso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Criador de todas as coisas, Deus soberano que rege o universo todo, Deus que graciosamente nos chamou para Ti mesmo, nos tirando do império das trevas e nos conduzindo para o reino do Filho do Seu amor. Nós bendizemos o Teu santo nome nesta noite, crendo que Tu tens sido o nosso Deus, que Tu nos fizeste o Teu povo através da obra vicária de Cristo, crendo que o Senhor mesmo, através do Teu Santo Espírito, tem nos conduzido para a adoração do Teu nome, crendo que a Tua palavra é a verdade, crendo que ela foi inspirada pelo Teu Santo Espírito, crendo que ela tem sido, ao longo da história, preservada por Ti mesmo, e crendo que ela tem o poder para salvar o homem e para resgatar o homem de todo pecado. E é crendo nisso, Senhor, que nós nos apresentamos novamente diante do Senhor para sermos exortados, admoestados, instruídos pela Tua palavra. Permita, ó Deus gracioso, que o Teu Santo Espírito possa instruir primeiramente a mim, trazendo à minha mente as Tuas verdades, de modo que apenas seja exposto aqui aquilo que de fato condiz com aquilo que o Senhor quer que cada um de nós ouçamos nessa noite. Derrama sobre nós da Tua bondosa graça, clareia as nossas mentes, Senhor, ilumina como acabamos de cantar. Pedimos isso no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, que bom é poder novamente compartilhar com os irmãos uma porção da palavra do Senhor, na expectativa de que Deus possa nos abençoar e falar de fato aos nossos corações nessa noite. Nós temos diante de nós um texto da Epístola de Tiago, e um texto que vai nos exortar com relação a de que modo nós podemos receber a palavra de Deus de forma que sejamos edificados. Os dias passados foram dias de muitas bênçãos para todos nós, aqueles que puderam participar do simpósio lá em Belém, muitos daqui foram para lá, para a nossa alegria, né? Alguns eu sei que foram até o simpósio lá em Aracaju também, e nós fomos expostos nesses dias pelo belo ensino das Sagradas Escrituras. Sempre é bom relembrarmos ou ecoarmos uma das bandeiras da Reforma Protestante, o sola Escritura, e sermos regidos pela Palavra de Deus. Como falei pela manhã, eu sou professor, e durante algum tempo, lá na escola da nossa igreja, eu sou professor de geografia, mas eu também dava aula de religião, substituindo inclusive a irmã Laíse. Quando ela deixou de dar aula, então eu assumi somente numa turma finalzinha lá do ensino fundamental, na passagem para o ensino médio. E o tema que eu abordava durante o ano inteiro era justamente o tema do ensino das Escrituras, a bibliologia. E eu sempre que acabava uma aula que tratava desse assunto com meus alunos, eu sempre lembrava a eles de duas coisas. A primeira, de como era bom eles poderem estar estudando numa escola da qual eles tinham o privilégio de ouvir acerca das Sagradas Escrituras. Mas também faziam outro alerta, de como podemos não aproveitar da forma devida tão grande privilégio
E como muitas vezes aquilo que é bom pode não se tornar bom, e sabemos as razões pelas quais pode se tornar bom. E eu dizia para eles como a familiaridade com a Bíblia, que é uma coisa muito boa que devemos diariamente ter, ela pode, nós podemos correr o risco, eu dizia para eles, vocês podem correr o risco de não darem a devida atenção. É tão familiar, tão comum, que não davam poderiam não dar a devida atenção às Sagradas Escrituras. Essa advertência, ela não serve apenas para os meus alunos, né? Na realidade, ela serve para todos nós, né? Ao termos a familiaridade com as Escrituras Sagradas, não darmos a devida atenção a ela. E nós percebemos que nós temos exemplos na Bíblia de que muitas vezes essa familiaridade não é vista ou não é praticada de forma positiva. Um exemplo clássico que nós temos é com os próprios irmãos e parentes de Jesus, que tinham a presença de Jesus no seu meio, eram da família de Jesus, mas eles não deram a devida importância. Pelo contrário, quando Jesus chegava na cidade, alguns diziam assim, mas espera aí, não é esse o filho do carpinteiro? Dando um valor menor àquele que é o Redentor de cada um de nós. O texto que eu escolhi para meditar com os irmãos, ele nos exorta com relação a esse perigo, o perigo dessa familiaridade com as Escrituras Sagradas não ser bem apropriada por cada um de nós. Na realidade, essa é uma advertência àqueles irmãos que tinham à disposição deles a leitura dessa carta de Tiago. Tiago, o escritor dessa carta aqui, como temos no capítulo 1, versículo 1, que se apresenta como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ele, ao longo da história, né, e os irmãos sabem que o livro de Tiago, no passado, teve algumas dificuldades, inclusive de ser incluído no cânon bíblico, né? Esse Tiago aqui, durante muitos anos, alguns se perguntavam quem seria esse Tiago que escreveu essa carta. Porque o nome de Tiago era um nome, naquele contexto do povo de Israel, um nome relativamente comum entre os judeus do primeiro século. E havia várias pessoas com o nome de Tiago, como nos dias atuais também, né? Eu tenho vários alunos e lá eu tenho vários Tiagos também na minha relação. E haviam vários Tiagos. No Novo Testamento nós encontramos lá em Marcos 1,19, Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. Nós encontramos em Marcos 3,18, Tiago, filho de Alfeu. Nós encontramos em Lucas 6,16, o texto sagrado citando Tiago como sendo o pai de Judas, não o Judas Iscariote, o traidor. Nós temos lá em Gálatas 1,9 a referência a Tiago como sendo um meio-irmão de Jesus. Desses daí, apenas 2 poderiam ser seriamente considerados como o autor da epístola. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, que juntamente com seu irmão e Pedro formavam o círculo dos discípulos mais íntimos de Cristo, mas que, segundo a história da igreja, ele morreu nos primeiros anos da década de 40, lá no primeiro século. E por esta razão, então, não pode ser de fato aquele que escreveu, né? Já que o contexto da carta de Tiago foi escrita num período posterior. Então, restou apenas Tiago, irmão de José, de Simão e de Judas, e
meio-irmão de Jesus, mencionado lá em Mateus 13:55. Então, é esse Tiago, meio-irmão de Jesus, que escreve esta epístola. E ele escreve a quem? Ele escreve às 12 tribos que se encontram na dispersão, fazendo referência a aqueles irmãos judeus do primeiro século que haviam se convertido ao cristianismo e que viviam dispersos lá na Ásia Menor, né? Vivendo um momento de grandes provações. Também essas 12 tribos são referidas pelo apóstolo Pedro, os irmãos sabem muito bem. Mas é bom a gente sempre pensar que essa carta ela foi primariamente escrita a essas 12 tribos, mas podemos dizer que ela serve para toda a igreja de Cristo ao longo dos séculos. E chegando até nós também. Graças a Deus, graças à preservação do Espírito Santo. Ela chega até nós. E essa é uma carta muito prática. Ela não é uma carta, assim, muito teológica, vamos dizer assim. Ela é uma carta bem prática. É claro que na Bíblia, por trás de todas as palavras, nós temos teologia. Mas, assim, quando nós lemos as cartas do apóstolo Paulo, então, em algumas delas, nós percebemos didaticamente uma boa divisão, uma parte mais teológica, e depois uma parte prática. E quando nós lemos essa carta de Tiago, ela é repleta de praticidade. São exortações a que aqueles irmãos, eles vivessem o evangelho de fato. Como nós lemos, não fossem apenas ouvintes da palavra de Deus, mas fossem praticantes da palavra de Deus. E nós, ao olharmos esse capítulo primeiro, e eu fiz questão de ler esses primeiros versículos, nós vamos perceber aqui que existem, nesse primeiro capítulo, existem dois temas principais, que Tiago vai abordar. O primeiro deles é como o crente deve enfrentar as provações nessa vida. Na primeira parte, Tiago vai tratar disso, como os crentes devem enfrentar as provações nessa vida. E é interessante como é que Tiago coloca, quais são as instruções que ele nos dá com relação a como devemos viver diante das provações. Do versículo 2 ao versículo 4, ele nos ensina que devemos ver as provas não de forma negativa. É claro que as provas são difíceis, existem dores, existem males. Mas ele nos ensina aqui que nós devemos viver essas provações como motivo de alegria, sabendo que há um propósito superior nas provações. É muito difícil a gente chegar com alguém em momento de dor, de choro, e dizer assim, olha, sinta-se alegre, regozije por estar passando por provações. Se fosse nos dias atuais, talvez alguém dissesse assim, Tiago está um pouco fora de si ao dizer isso, porque será que ele está condenando que a gente não deve chorar, não deve ou reclamar das dores que sofremos? É claro que não. Mas nós não devemos colocar isso como sendo a coisa principal das provações, mas, pelo contrário, sempre entender que, à luz do ensino bíblico, as provações, como nós temos aqui, ela nos leva a perseverarmos. Diz ele no versículo 3, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, e essa perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Existe um propósito superior às provações. Tiago vai mais adiante, tratando ainda desse tema, e nos versículos 5 a 8, ele nos ensina
que, diante das provações, devemos ser sábios. E ele diz assim: se, porém, alguns de vós necessita de sabedoria, peça então a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, ele nos ensina, no momento de provação, a buscarmos cada vez mais a Deus em oração. Tiago vai mais adiante, do versículo 9 até o versículo 11, ele nos diz que em momento de provação, nós não devemos nos deixar abalar nem pela pobreza e nem pela riqueza. Ele diz, no versos de 9 a 11, o irmão, porém, na condição humilde, ou seja, o pobre, que ele glorie-se na sua dignidade, e o rico saiba da sua insignificância. Foi o que nós aprendemos hoje, em parte pela manhã também. E então, Tiago vai instruindo como é que se deve viver em momento de provação, do versículo 16 do versículo 12 até o versículo 15, sabendo fazer uma distinção entre provação e tentação. Depois, no versículo 16 até o versículo 18, não se enganando com respeito ao caráter de Deus. Os irmãos em casa depois podem ler os versos e ver que ele está tratando disso. E no versículo 19 e 20, que são os que antecedem aos versos que nós vamos meditar, ele nos ensina que nós, em momento de provação, nós devemos ouvir mais e falar menos. Versículo 19 e 20. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E então, de uma forma natural, relativamente natural, ele passa dessa questão da provação para, então, o segundo tema, que é como recebermos a palavra de Deus de forma edificadora. E eu acho que ele faz isso de forma natural, porque as duas coisas estão muito juntas, né? A provação e o apego à palavra de Deus. Quando nós não estamos apegados à palavra de Deus, obviamente, nós vamos olhar para as provações de uma forma errada. Nós não vamos ver esse propósito maior das provações. Mas quando nós estamos apegados à palavra de Deus e entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas, nós vamos ver que até mesmo as dificuldades, as lutas e as provações, todas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E então, nós vamos meditar agora, procurando responder a seguinte questão. E a questão é: como podemos ouvir a palavra de Deus de forma edificadora? Nós lemos ainda agora na pergunta, né, do nosso catecismo. Mas eu queria, à luz desse texto aqui, responder essa pergunta enfatizando 3 coisas. E a primeira vamos reler o texto bíblico. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será feliz, esse será
bem-aventurado naquilo que realizar. Então, respondendo à pergunta, como podemos ouvir a palavra de Deus de forma edificadora? Primeira resposta, preparando o nosso coração para recebermos essa palavra. Devemos preparar sempre o nosso coração. Todas as vezes que nos aproximarmos do momento de culto que devemos prestar a Deus, e na certeza de que vamos ser expostos à pregação da palavra de Deus, o que Deus requer de cada um de nós é que preparemos o nosso coração para receber a sua palavra. E Tiago, ele nos diz isso, apontando, podemos dizer de forma negativa, o que devemos fazer. Ele diz, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. O que é que Tiago está querendo nos dizer com esse despojando? O termo despojar, geralmente, ele é utilizado para se despir, se despir das roupas, se desfazer das roupas. Mas aqui ele pode ser usado figuradamente como renúncia, rejeição, rejeitar tudo aquilo que impede ou que possa impedir que os frutos da palavra de Deus possa alcançar o nosso coração e a nossa vida. Como ainda há pouco mesmo lemos no texto da leitura continuada a parábola do semeador. E ali na parábola do semeador, nós percebemos que para que a semente venha a germinar, ou para que essa semente ela possa ser de fato uma boa semente, e os irmãos que trabalham no campo, mais do que eu, que não trabalho no campo, os irmãos sabem que é necessário preparar a terra. A terra tem que ser preparada. Então, para recebermos a palavra de Deus, o que é que precisamos preparar? Precisamos preparar a nossa mente, o nosso coração. Deus nos fez seres racionais, Deus nos fez seres emocionais, e sempre que nos aproximemos para ouvir a palavra de Deus, deve fazer parte da nossa oração as seguintes palavras: que Deus faça com que a sua palavra penetre na nossa mente, para que tenhamos entendimento dela, ela chegue ao nosso coração, que, como nós sabemos, é a sede do nosso ser. E então, chegando à nossa mente, nos dando entendimento e chegando ao nosso coração, ela possa mover a nossa vontade para que possamos ser, de fato, praticantes da palavra de Deus. E é isso que Tiago está nos advertindo inicialmente. Nós precisamos renunciar, rejeitar tudo aquilo que possa impedir que a palavra de Deus ela seja uma boa semente em nosso coração. E esse despojar-se, ele é frequentemente encontrado nas instruções da palavra do Senhor. No Antigo Testamento, nós vemos os profetas, muitas vezes, apelando ao povo que lançasse fora os ídolos, que lançassem fora a maldade e aqueles pecados domesticados em seu coração. Em Hebreus, podemos ler, no capítulo 12, verso 1, Hebreus, voltando apenas algumas poucas páginas, versículo 12, capítulo 12, versículo 1, nós lemos assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas,
desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Em Romanos, capítulo 13, versículo 12, temos também instruções do apóstolo Paulo com relação a esse despojar-se. Romanos, capítulo 13, versículo 12. Diz o apóstolo Paulo, ele vem tratando sobre a proximidade do dia do Senhor. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. É a mesma ideia, que é despojar-se. Esse deixar é despojar-se. Então, essa é a instrução que nós temos. A pergunta que vem logo à nossa mente, quando lemos aqui em Tiago, esse despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, que impureza é que Tiago está se referindo? Na realidade, ele está se referindo a todo tipo de impureza mesmo. Muitas vezes nós somos levados a pensar apenas na impureza sexual. É claro que a impureza sexual está inclusa aqui. Mas a impureza sexual, ela não era... eu sei que ela acomete a todos nós, filhos de Adão, mas ela não era uma prática tão comum entre os judeus. Ela era uma prática mais comum entre os gentios. E ele está tratando com relação a tanto judeus quanto gentios ali, quando ele se refere a essas 12 tribos. Então, quando ele fala que nós devemos despojar de toda a impureza, meus irmãos, é toda impureza mesmo. Tudo aquilo que possa nos afastar de sermos, de fato, praticantes da palavra de Deus. E ele acrescenta despojar de toda a impureza e também de toda a maldade. A maldade que resta no nosso coração. É fato que ele considerava aqueles crentes dali como pessoas que, de fato, tinham sido salvas. Mas, enquanto, como falei pela manhã, enquanto formos peregrinos nessa vida aqui, ainda vai ter algumas coisas do velho homem que vão sobrar nas nossas vidas, que devemos nos despojar delas também. Algumas maldades que carregamos, até o dia em que tivermos os nossos corpos glorificados, e aí então, livres de todo mal, de todo pecado, de toda malícia. Mas enquanto isso não acontecer, precisamos estar procurando nos despojar de toda a impureza, de todas as ervas daninhas que possam sufocar o crescimento da semente ou da palavra de Deus em nosso coração. Como podemos receber a palavra de Deus de forma edificadora? Em primeiro lugar, nos despojando de toda impureza e de toda maldade. Em segundo lugar, podemos receber a palavra de Deus de forma edificadora quando a recebemos com mansidão. Isso é o que diz o verso 21 ainda. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. O que é que Tiago está dizendo para cada um de nós aqui? Que além de preparar o coração, nos despojando de toda a malícia, de toda a maldade, de toda a impureza, nós devemos receber a palavra de Deus não com ira, mas devemos receber a palavra de Deus como um solo suave que foi preparado para receber a boa semente. A mansidão aqui é essa forma
suave, ou significa uma atitude de disposição para ouvir, acolher e obedecer a palavra de Deus com toda a prontidão. Essa é a ideia. A ideia de acolher com mansidão é receber a palavra de Deus de forma alegre, de tal forma que essa palavra pregada, ela possa encontrar em nós uma disposição, uma prontidão imediata para, com alegria, praticarmos aquilo que ouvimos. Essa é a ideia que temos aqui de Tiago. Então, meus irmãos, Tiago, ele descreve aqui que a palavra de Deus, ela é poderosa para salvar a nossa alma, e essa palavra em si mesmo, sendo poderosa, ela é capaz de realizar aquilo que ela se destina, de acordo com Isaías 55, versículo 11, que devemos ter em mente. E então, devemos ter essa atitude alegre, suave, mansa, desejosa. E aqui a gente poderia criar um monte de sinônimos, né, para tentar clarear na nossa mente qual deve ser a nossa disposição ao ouvirmos a palavra de Deus. Mas Tiago diz aqui que devemos acolhê-la com mansidão. E em terceiro lugar, meus irmãos, Tiago diz que devemos receber a palavra de Deus, nos tornando praticante dessa palavra e não apenas ouvinte. No verso 22 ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O que Tiago está querendo nos ensinar aqui? Que, havendo declarado que a palavra de Deus é poderosa para salvar a alma deles, Tiago exorta aqueles irmãos a praticá-la. Ele exorta a que eles não, provavelmente, naquele contexto, a razão dessa exortação era que eles não vinham colocando a fé, a crença deles em prática. É por isso que uma das grandes tensões de todos aqueles que leem a carta de Tiago é justamente a tensão quando lembramos que Tiago vai nos dizer que a fé sem obras ela é morta. É a tensão de querer separar fé de obras. E aqui, então, provavelmente aqueles irmãos vivendo em provação e agora sendo exortados com relação a isso aqui, é que Tiago via naqueles irmãos o fato de que o serem meros ouvintes da palavra e assim negligentes em obedecê-las, poderia, ou talvez estivessem fazendo com que eles não vissem as provações que estavam sofrendo da forma adequada. Então era necessário essa exortação de não serem somente ouvintes. Aqui não significa dizer que ouvir a palavra de Deus é inútil. Todos nós temos que ouvir. Até porque para praticá-la precisamos entendê-la. Precisamos ouvir. Mas o que Tiago está querendo deixar bem claro aqui é que a praticidade da palavra de Deus é tão importante que é necessário que nós atentemos com bastante zelo e cuidado a tudo aquilo que nós ouvimos, a tudo aquilo que nos é exposto pela palavra de Deus. Ele dá um exemplo do que pode acontecer, ou poderia estar acontecendo com aqueles irmãos ali.
que estavam sendo apenas ouvintes e não praticantes. Ele dá o exemplo, no versículo 23, de um homem que se contempla no espelho e logo ele sai. Vamos tentar imaginar essa situação. Então, nós nos colocamos na frente de um espelho, nos olhamos e saímos, não damos a devida atenção. Mas para que serve o espelho? Né? Quando nós nos olhamos no espelho, qual é o nosso objetivo? Eu acho que é consertar alguma coisa que nós não teríamos condição de consertar se nós não víssemos no espelho, né? Então, o camarada vai lá no espelho, aí ele ajeita um pouquinho o cabelo, né? Ele vai consertar, ele não vai se olhar no espelho, ver alguma coisa errada e sair, não tem sentido. Não tem sentido se você não tem a disposição de consertar alguma coisa, de se olhar no espelho. Ou tem? Não tem. É isso que Tiago está dizendo. Não tem sentido querer apenas ser um ouvinte da palavra e não praticante. O que ele está querendo dizer assim é que ao ouvirmos a palavra de Deus e ela ao nos admoestar, nos advertir, nos exortar, o que é que devemos fazer? É consertar. A palavra de Deus quer que nós consertemos algo que não está certo. E as exortações das Escrituras Sagradas têm esse objetivo. Né? Servir como, lemos, um aio, servir como um professor, né? Ou, eu estou falando aqui só porque eu sou professor, né? Mas a palavra de Deus servir como aquela que, de fato, endireita os nossos caminhos, que nos faz caminhar de forma reta. E essa é a exortação que nós temos aqui. E quando o Tiago dá esse exemplo do homem se olhando no espelho, é como se ele dissesse assim: se você se olha no espelho e você acha que não há nada para consertar, talvez a sua avaliação de si mesmo seja uma avaliação errada. Você não está se avaliando da forma correta. E como o nosso coração é enganoso, deixe-se corrigir pela palavra de Deus. Eu penso que essa é a advertência de Tiago e essas são as respostas que nós devemos ter em mente quando pensarmos o que é que eu, como crente, posso, na disposição do meu ser, fazer para que eu ouça a palavra e a palavra de Deus possa ser edificante para a minha vida. Primeiro, nos despojarmos de toda a impureza, é necessário. Segundo, acolhermos a palavra de Deus com mansidão. E, em terceiro lugar, procurarmos colocar em prática aquilo que ouvimos. E de forma didática, Tiago ainda vai assim detalhar como devemos atentar para a palavra de Deus. Vou ler a partir do verso 23, que diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla-se no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Ou seja, é aquele que ouve a palavra de Deus e depois dá pouco caso, e ao sair da igreja e com os afazeres do nosso dia a dia, esquece aquilo que foi dito, aquilo que foi ensinado, aquilo que foi pregado. E então, no verso 25, ele diz: mas aquele que, em primeiro lugar, considera, medita, aquele que observa atentamente. A ideia aqui, meus irmãos, é aquele que se debruça na palavra de Deus, é aquele que não está olhando as páginas da palavra de Deus apenas com os olhos, que não está apenas sentado
no banco da igreja apenas para cumprir um ritual ou uma agenda, mas é aquele que se coloca sob o som da pregação e observa atentamente e coloca a sua atenção em tudo aquilo que tem sido dito, em tudo aquilo que tem sido pregado. Reflitamos quantas e quantas vezes nós assentamos no banco da igreja e ouvimos a pregação e não damos a devida atenção, não atentamos como deveríamos atentar. Que Deus nos perdoe e nos ensine a atentarmos da forma correta. Mas ele diz mais, ainda no verso 25, mas é aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera. Ele atenta e ele persevera. A ideia aqui, em perseverar, é a ideia de que não se distancia. Ele carrega consigo a palavra. É fácil, né? Ouvir, depois se distanciar. Mas a ideia aqui é que persevera. É a ideia de que ele não se distancia. É a ideia de que ele tem continuamente a palavra sendo pregada no seu ouvido e na sua mente. É assim que devemos. E ele ainda diz mais, ainda nesse verso 25. Nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas ele é um operoso praticante. Ele retém a palavra, ele retém a verdade e ele tem a disposição de constantemente estar incutindo na sua mente aquilo que ele ouviu. E podemos somar a isto que, diferente daquele que engana-se a si mesmo, ele, como praticante da palavra de Deus, ele vai ser operoso. E eu sempre tenho dito, o que é que os homens querem? Se perguntar simplesmente para uma pessoa o que é que ele quer, a resposta deles é uma resposta, às vezes, vaga, que ele diz assim, eu quero ser feliz. Os homens, a nossa sociedade, eles querem ser felizes. Eles cantam isso nas músicas deles. Eles querem ser felizes. E o que é que nós temos aqui? A nossa felicidade, ela não é essa felicidade vazia. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse é o que será feliz. Esse é o que é bem-aventurado em tudo que realizar. Como fazendo um contraste daquilo que nós vimos pela manhã, que a prosperidade dos ímpios não era uma prosperidade fruto da bênção divina, mas aqueles que são ouvintes, praticantes da palavra de Deus, eles serão abençoados por Deus, serão felizes, serão contentes tanto na abundância quanto na escassez, como nos ensina o apóstolo Paulo. Eles serão felizes tanto nos dias de alegria como nos dias de choro, porque, ensinados pela palavra de Deus, eles sabem que essa vida, ela pode sumir ou pode ir embora apenas com um sopro do Todo-Poderoso. Mas o porvir não. O tesouro que está guardado a todos aqueles que, sendo ouvintes praticantes da palavra de Deus, é algo sólido, é algo frutífero. E, meus irmãos,
nós que já caminhamos um pouco nessa vida, precisamos a cada dia repassar aos nossos filhos, aos nossos netos, que para nós a felicidade verdadeira, ela consiste em ouvirmos a palavra de Deus atentamente como devemos fazer e praticá-la no nosso dia a dia. Nossos filhos e netos, percebendo isso em nós, eles vão ser querer tais quais nós somos e vão querer continuar servindo o Deus que inspirou a sua palavra, que tem preservado ao longo do tempo a sua palavra, que tem feito com que a sua palavra chegue até nós, para que nós, despojando-nos de toda impureza e maldade, acolhendo a palavra de Deus com mansidão, com alegria no nosso coração, de forma suave, sejamos crentes operosos, praticantes da palavra. E como resultado de tudo isso, Deus nos dá de sobra a alegria e a felicidade de poder servi-lo. Que Deus abençoe. Amém. Vamos orar. Nosso bondoso e gracioso Deus, nós te agradecemos mais uma vez pela tua santa palavra, pelas exortações que temos dela, e rogamos ao Senhor, em primeiro lugar, que o Senhor perdoe a cada um de nós por, em tantas ocasiões, não darmos a devida atenção à palavra pregada. E que o Senhor possa mover a nossa mente e o nosso coração, e também a nossa vontade, de modo que queiramos, pela tua graça e somente por ela, sermos ouvintes, não negligentes, mas ouvintes praticantes da tua palavra. Que em tudo aquilo que venhamos a fazer, seja nas nossas relações interpessoais com aquelas pessoas que nos circundam, sejam nas nossas relações familiares, aquelas pessoas que gozam da intimidade do nosso dia a dia, seja com os irmãos em Cristo, e seja em tudo aquilo que o Senhor, pela sua graça, tem colocado diante de nós, que possamos, ó Deus, sermos movidos pelas instruções da tua palavra, e queiramos, Senhor, fazer a tua vontade, vontade esta que é revelada através da tua santa palavra. Ó Deus, nos dá a graça de, ao ouvirmos a tua palavra, procurarmos a cada dia retê-la em nossos corações e na nossa mente, e que perseveremos até o dia de Cristo. E é no nome dele que oramos. Amém, Senhor.